Abra sua Bíblia em um livro muito especial da Palavra do Senhor para a igreja, que é uma carta direta de Jesus Cristo para o seu povo. Apocalipse capítulo 2. O tema da mensagem, irmão, será: não perca o fervor espiritual. Não abandone o seu primeiro amor. Não abandone o seu primeiro amor. E o nosso desejo nessa noite é que o Espírito Santo de Deus haja de maneira poderosa em seu coração e que você possa ser renovado, renovada pela palavra do Senhor. E você saia daqui com o desejo de glorificar cada vez mais o nome de Jesus, de exaltar e bendizer o nome dEle, de tirar da sua vida todo embaraço, tudo aquilo que está te impedindo de servir ao Senhor, como você serviu a Ele nos primeiros dias, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Ainda que você tenha que cortar na carne, corte, porque é para o seu bem. Ainda que tenha que cair por terra o seu orgulho, destrone o seu orgulho nessa noite, em nome de Jesus, e coloque no lugar do seu orgulho Cristo e a glória dEle. Ainda que você tenha que perdoar ou pedir perdão, faça isso. O que é que custa? Custou mais para o Salvador morrer na cruz do Calvário por você. É mais fácil para você pedir perdão ou perdoar ou morrer em uma cruz? Você gostaria de morrer literalmente em uma cruz? Certamente é mais difícil, irmãos. Foi exatamente o que o nosso Salvador fez. Ele morreu na cruz por nós, para te dar vida, para que você viva uma vida abundante. Ele nos deu vida e vida em abundância. Não rejeite isso. Vamos ler o texto sagrado. Livro do Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Vamos repetir isso aqui, irmãos? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Queremos agora suplicar mais uma vez, pela graça, a iluminação e a unção, o poder do Espírito Santo do Senhor, para que possamos, Senhor, compreender um pouco mais da tua palavra. E uma vez compreendendo a tua palavra, que coloquemos em prática, Senhor, todos os ensinamentos que nela nós encontramos. Abençoa cada vida que aqui está, que veio sedenta para ouvir a tua voz, e que precisa ouvir a tua voz, Senhor. Na verdade, todos nós precisamos sair daqui tendo ouvido a tua voz falar fortemente aos nossos corações. Abençoa todos que estão em casa, nos acompanhando, cultuando ao Senhor. Ó Deus, por meio da transmissão desse culto,
que a tua palavra, ela prospere naquilo que o Senhor já determinou. Ó meu Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Não perca o fervor espiritual. Não abandone o seu primeiro amor. Meus irmãos, você já percebeu que manter o entusiasmo diante de algo nessa vida é um desafio para nós? É um desafio muito grande, irmãos. Pense de repente em alguém que se esforçou muito para conseguir um emprego, para passar em um concurso. E para passar em um concurso a gente sabe que tem que passar horas e horas e horas estudando, dia, noite, às vezes feriado, fim de semana. E a pessoa se dedica e ora e clama a Deus: Senhor, me abençoa, abre essa porta. E de repente, Deus graciosamente, Ele nos escuta, nos abençoa, abre a porta de emprego, faz com que obtenhamos vitória e passemos em um concurso, e aí a gente comunica a todo mundo: glória a Deus, estou empregado, estou trabalhando, passei em um concurso, passei no Enem, vou para a faculdade, louvado seja Deus. E fica a contar os dias para ir para o primeiro dia de trabalho, e acorda cedinho, nem consegue dormir direito à noite, acorda cedinho, sai dando glória a Deus, e vai lá, trabalha. E alguém já disse que vassoura nova varre muito bem, não é? Mas daqui a pouco passam os dias, e aquilo que foi recebido e foi conquistado com tanta dedicação, com tanto entusiasmo, começa a se tornar um peso. O entusiasmo vai dando lugar à fadiga, ao cansaço, e às vezes à reclamação. Meu Deus, amanhã é segunda-feira, vou ter que trabalhar de novo. Você não orou tanto pelo seu trabalho? Então levante amanhã, agradecendo a Deus mais uma vez: Senhor, muito obrigado. É a provisão do Senhor para a minha vida, para a minha família. De maneira, meus irmãos, que isso sempre acontece na vida do ser humano. Com o passar dos dias, o entusiasmo diante das coisas dessa vida esse entusiasmo começa a perder força, e a gente começa a abandoná-lo. Isso acontece na vida profissional, emocional, familiar e também material. E, infelizmente, isso também acontece em nossa vida espiritual. Com o passar do tempo, muitos crentes, em vez de estarem mais firmados no Senhor, na palavra de Deus, amando mais a Cristo, tendo cada vez mais brilho nos olhos para servir a Cristo, começam a esquecer o que Deus fez, o que Deus fez em sua vida. Começam a perder a alegria da salvação. E quando alguém começa a perder a alegria da salvação, é algo terrível. Deixam de lado o fervor espiritual. Aquele crente, aquele servo, aquela serva que via Deus em tudo, agora não consegue ver Deus mais em nada. Nem no culto, nem na palavra, nem na oração consegue mais encontrar o Senhor. Esfriam naturalmente no amor por Cristo, e às vezes oram utilizando-se de vãs repetições. Deus, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. Não oram mais como oravam nos primeiros dias da sua conversão. A fé fica quase que algo automático. Mas Deus, Ele não quer de nós esse tipo de relacionamento. Deus, Ele é precioso, irmãos. Ele é o nosso Senhor. Ele é o amado da nossa alma. E nós não devemos, de forma alguma,
nos relacionarmos com Deus de qualquer forma. Nós não podemos tratar a Deus como nós tratamos o nosso emprego. Nós não podemos tratar a Deus como nós tratamos os nossos bens materiais. Nós não podemos tratar a Deus como nós tratamos os nossos relacionamentos humanos aqui na terra. Deus é infinitamente mais excelente, mais precioso, mais digno da nossa devoção, da nossa adoração e da nossa alegria, irmãos, do nosso contentamento. O Senhor quer que cada servo, cada serva dele tenha contentamento nele, tenha alegria nele. E nós precisamos vigiar para que nós não percamos o fervor espiritual, para que nós não perdamos o primeiro amor. O Salmo 100, sobretudo o versículo 2, traz um princípio muito importante para nós que somos crentes. Nós lemos aqui no início, a partir do versículo 1, o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. É com júbilo. Júbilo traz a ideia de celebração, de alegria, de gratidão. Ele continua dizendo: servir ao Senhor com o que, irmãos? Com alegria. Quando a obra do Senhor, quando o serviço ao Senhor não é mais realizado com alegria, isso não agrada a Deus. Quando não há satisfação, não agrada mais ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. E o salmista diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças. E nos seus átrios, com o que, irmãos? Com júbilo. Por quê? Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. É assim que nós devemos servir ao Senhor. E em Apocalipse capítulo 2, Jesus vai tratar aqui, irmãos, e trazer para a igreja de Éfeso uma mensagem que é relevante para todo o seu povo em todas as épocas. Essa mensagem destinada primariamente para a igreja que estava na cidade de Éfeso, ela é uma mensagem que será relevante e importante para a igreja de Cristo até o último dia da igreja aqui na terra. A igreja precisa ouvir a mensagem que Jesus ele traz para a igreja de Éfeso, pois nessa mensagem Jesus revela o diagnóstico de uma igreja que até certo ponto é exemplar, que apesar de muita força, sofreu o maior enfraquecimento possível. E qual foi o enfraquecimento dessa igreja? O abandono do primeiro amor. Deixe sua Bíblia aberta que nós vamos passear pelo texto. O texto inicia dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. É importante destacar para a igreja mais uma vez que Éfeso, a cidade de Éfeso, era a capital da província romana da Ásia Menor. Era um centro comercial, político e religioso, uma cidade muito importante. Tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, da deusa Artemis. Tinha como foco desse santuário idólatra a prostituição e o ocultismo. Isso tudo acontecia ali naquela cidade muito importante na Ásia. Essa cidade, especificamente essa igreja, ela foi muito bem pastoreada. Ela foi pastoreada por Paulo, passou aproximadamente 3 anos ensinando aquela igreja. Posteriormente, ela foi pastoreada também por Timóteo e por João, o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, que recebeu essa mensagem
da parte de Jesus Cristo para enviar a igreja que ele mesmo tinha pastoreado, ele mesmo tinha conhecido. E qual o problema dessa igreja, irmãos? Essa igreja tinha abandonado o primeiro amor, e tinha abandonado o primeiro amor, sobretudo porque essa nova geração, ela se assemelha à geração lá de Juízes capítulo 2, os versículos 10 e 11, no contexto de Josué. Quando Josué e toda a geração de Josué morreram, diz o texto sagrado que levantou-se uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem os feitos dele para com seu povo Israel. E esse povo abandonou o Senhor, não conhecia o Senhor e começou a praticar o que era mal diante do Senhor. Aqui nós estamos diante de uma geração semelhante, que não tinha abandonado a doutrina, mas tinha abandonado o amor ao Senhor, que estavam frios espiritualmente. E Jesus, ele inicia aqui no versículo 1, mostrando que é Ele que sustenta a igreja, é Ele que caminha no meio da sua igreja, Ele está presente no meio do seu povo. O versículo 1 ainda diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que são essas 7 estrelas e esses 7 candeeiros? Jesus mesmo vai dizer isso, ainda aqui no capítulo 1 e o versículo 20. No versículo 20 do capítulo 1 do livro do Apocalipse, a palavra diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, ele diz: as 7 estrelas são os anjos, os mensageiros das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Jesus escolhe essas 7 igrejas para que elas representassem, de fato elas representam toda a igreja do Senhor. Já existiam igrejas em outras cidades, mas Jesus, ele traz aqui especificamente essa mensagem a essas 7 igrejas, para que por meio dessas 7 igrejas, toda a igreja dele fosse ensinada, inclusive a gente hoje aqui em Guarabira. O que nós aprendemos, irmãos, aqui no versículo 1, é que Cristo, somente Cristo, é o sustentador da igreja. Cristo é aquele que sustenta a igreja com a sua mão direita. As 7 estrelas aqui, como nós já vimos, são os 7 mensageiros, os líderes da igreja. Isso significa que Cristo é aquele que os segura, que governa. Quem deve governar a igreja não é o pastor, quem deve governar a igreja é Cristo. E Cristo, ele levanta líderes para que esses líderes, submissos a Cristo, sejam governados por Cristo e naturalmente, por meio dessa liderança, Cristo governe a sua igreja. E a igreja precisa se submeter, não à palavra do líder, mas à palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada é a lei de Deus que rege todo o reino de Deus. A palavra de Deus, ela é superior a todos, líderes e liderados. Todos devem obedecer a palavra do Senhor, porque é Ele, é Cristo, quem sustenta os líderes e também a igreja. E Ele não apenas sustenta a igreja, mas Ele vai dizer que Ele anda entre a igreja, Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Isso significa, irmãos, que Cristo Jesus, Ele está não apenas andando passivamente no meio da igreja, Ele está andando não apenas para abençoar a igreja, mas Ele está andando no meio da igreja para avaliar a igreja, se a igreja está em obediência a Ele, a palavra dEle, ou se a igreja está se distanciando dEle.
E é por isso, meus irmãos, que ser igreja, ser corpo de Cristo, é algo muito sério, e nós precisamos encarar isso com muita seriedade, porque Cristo está presente no meio da igreja. Cristo, Ele conhece a sua igreja, é isso que Ele vai afirmar aqui. Ele está vendo a agenda da igreja. Será que a agenda da igreja tem como finalidade glorificar o nome de Jesus, ou promover o agrado dos crentes, o agrado do mundo, as coisas do mundo? A agenda da igreja, ela deve estar submetida àquilo que a palavra de Deus estabeleceu, porque Cristo anda no meio da igreja. Cada departamento da igreja precisa entender isso. Não é o departamento promovendo algo para o próprio departamento. Não é o grupo promovendo algo em benefício do próprio grupo. Todos devem se submeter à direção de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque Cristo anda no meio da igreja. Ele está presente, observando, avaliando, corrigindo, confortando e também confrontando, porque ele vai trazer confronto aqui para a igreja de Éfeso. Ele não está distante, ele está no meio de nós, ele está presente em nosso meio. Aqui nos versículos 2 e 3, nós vamos encontrar a revelação que Cristo, Ele conhece as obras da sua igreja. E aqui, meus irmãos, eu temo e tremo, porque eu entendo a seriedade daquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. O Senhor conhece as obras da igreja de Éfeso, Ele conhecia dessa igreja que viveu no primeiro século, Ele conhece as obras da nossa igreja. E nós temos visto o quanto que Deus tem nos abençoado. E cada bênção que nós recebemos da parte de Deus, eu recebo com muita alegria, mas com senso de muita responsabilidade, porque nós aprendemos nas Escrituras que a quem muito é dado, muito é cobrado. E como igreja local, Deus conhece as obras da nossa igreja, e nós não podemos vacilar. Nós não podemos criar uma agenda em benefício próprio. O Senhor tem nos abençoado e tem colocado diante de nós uma grande responsabilidade. E a responsabilidade é servir ao Senhor com alegria, é testemunhar do Evangelho, é alcançar vidas para Cristo, é sermos embaixadores de Deus aqui na terra, em Guarabira, proclamando as virtudes de Cristo Jesus, exaltando Ele, colocando Ele como centro da nossa vida, como centro da agenda da igreja, como centro da nossa adoração. O Senhor quer, meus amados, que sejamos um povo vibrante, que o adore em espírito e em verdade, que não retrocede, mas que avança com o reino de Deus, testemunhando e glorificando o nome do Senhor. Ele vai dizer isso aqui, ele vai dizer: conheço as tuas obras. Isso serve para a igreja e serve também para cada um de nós individualmente. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que cada um de nós vai estar um dia diante do tribunal de Cristo, para prestar contas daquilo que temos feito ou deixado de fazer. Cristo conhece as suas obras. Aquilo que você tem feito e ninguém vê, não se preocupe não, Ele está vendo, Ele conhece. Mas também aquilo que você sabe que pode fazer e não está fazendo, Ele está vendo. É o texto lá de Mateus 28, quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós aprendemos que o significado daquele texto, esse eis que eu estou convosco, é Jesus ao nosso lado. Ele está ao seu lado, observando o que você tem feito e tem deixado de fazer. Aquilo que você pode fazer pelo rei e você está negligenciando. Cristo conhece. Eu conheço as tuas obras. Ele conhece até mesmo as nossas motivações, e a gente vai ver aqui. Nenhuma ação escapa ao olhar de Cristo. Nenhum culto, nenhuma reunião,
Nenhuma atitude ou omissão passa desapercebido aos olhos daquele que tem olhos como que de chamas de fogo. É o que diz no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Ele vai dizer isso: conheço as tuas obras, e ele vai elencar as virtudes, as obras virtuosas dessa igreja. Ele vai falar tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Aqui ele vai falar de trabalho árduo. Aquela igreja ao longo da sua jornada, da sua história, essa igreja que já tinha aqui aproximadamente, meus irmãos, no mínimo 50 anos, 50 a 60 anos. O apóstolo Paulo, ele chega à cidade de Éfeso por volta do ano 40, 45. O apóstolo João escreve o livro do Apocalipse por volta de 90 a 95 da área cristã. A primeira da geração dessa igreja foi uma geração vibrante que trabalhou muito, que glorificou o nome do Senhor, que testemunhou do Senhor, que fez com que aquela cidade, os idólatras daquela cidade levassem os ídolos lá para o meio da praça e tocassem fogo. Eles serviram ao Senhor arduamente, perseveraram. Ele fala aqui de perseverança, eles não desistiram diante da opressão do mundo. A igreja estava sofrendo, irmãos, oposição. O apóstolo João, ele estava preso, exilado na ilha de Patmos por causa do evangelho. E mesmo assim essa igreja estava perseverando. Essa igreja era uma igreja que tinha aprendido a sã doutrina de Paulo, de Timóteo, do apóstolo João. Era uma igreja que tinha essa convicção doutrinária. E Jesus vai dizer isso: eu reconheço que vocês têm pureza doutrinária, vocês têm ortodoxia. Eles tinham também discernimento espiritual. Aqueles que se diziam apóstolos, eles diziam: negativo, vocês não são apóstolos. Nós temos a capacidade de discernir espiritualmente. E como as igrejas da nossa época, como o povo de Deus da nossa época, precisa desse discernimento. Porque qualquer um se intitula pastor, e agora eu sou pastor e está tudo bem, e todo mundo aceita. Não é assim. Ministério não pode ser comprado em um balcão de negócios, ou por uma necessidade momentânea. Ministério é algo da parte de Deus. É Deus que levanta, e Ele levanta já conscientizando que é para o sofrimento. Eu vou te levantar, meu filho, minha filha, eu vou te dar um ministério, e você vai morrer por causa disso. Você quer? Aí aqueles que são realmente chamados pelo Senhor, e se encontram encurralados por essa graça e por esse amor, dizem assim: Senhor, para quem eu irei? Eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui disposto a sofrer e a morrer pela tua obra. A igreja de Éfeso tinha esse discernimento. E eles tinham também sofrido por causa de Cristo Jesus, sem desistir. Mas aí no versículo 4 nós temos, irmãos, a repreensão do Senhor. Cristo diz àquela igreja: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui na sequência, depois de ele elogiar as virtudes da igreja de Éfeso, ele realiza aquilo que os teólogos vão falar de uma transição abrupta, mas solene e necessária. Com essa frase, tenho porém contra ti, ele expressa algo extremamente grave que estava acontecendo naquela comunidade. É uma acusação formal, irmãos, como quem apresenta uma falha central que compromete tudo. Está dizendo: olha, apesar de todas as virtudes que vocês têm, tudo isso está comprometido por essa falta, por essa falha que vocês têm. A palavra aqui, abandonaste, significa soltar,
desistir, negligenciar, afastar-se lentamente, deixar para trás sem perceber. O sentido aqui, irmãos, não é de uma rejeição abrupta, deliberada, mas de um distanciamento gradual, como uma chama que não se apaga de uma só vez, mas vai diminuindo, até ficar somente uma brasa sem chama, sem fogo. Era isso que estava acontecendo com aqueles crentes que faziam parte da igreja de Éfeso. Cristo não diz que eles perderam o primeiro amor, mas que o deixaram. Porque aqui a ideia é o seguinte: perder pode ser por acidente, deixar foi por descuido. Por descuido, eles tinham deixado de lado o primeiro amor. E veja se não é exatamente isso que acontece na vida de muitos crentes. E se a gente não tiver cuidado, acontece em nossa vida também. Se você não cuidar, se você não alimentar a sua vida espiritual, aos poucos você vai deixando, perdendo o primeiro amor, deixando e perdendo o fervor espiritual, e daqui a pouco você está ou estará só à misericórdia de Deus. Aqui, irmãos, ele mostra esse esfriamento progressivo, que não aconteceu em um dia, não foi uma apostasia do dia para a noite, foi um processo lento, silencioso, de negligência, foi um processo. Quem sabe aqui a rotina tinha tomado o lugar da adoração na vida dos crentes. E esse é um grande perigo para a vida moderna. A rotina. As muitas atividades e obrigações que nós temos. Se isso está fazendo você esfriar na fé, avalie o que é mais importante na sua vida. Se é a sua fé em Jesus Cristo, ou se é aquilo que você está fazendo, que está esfriando a sua fé, o seu fervor espiritual, fazendo você deixar de lado o primeiro amor. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja correta teologicamente, até essa altura, mas era uma igreja fria, fiel na doutrina, mas fraca no amor. A teologia deles era impecável. Contudo, Cristo olha para o amor daqueles irmãos e verifica que aquele amor tinha esfriado. É alguém que diz assim: eu vou para o culto, hoje é domingo, então eu vou. Não, irmãos. O crente tem que vir à casa do Senhor com o coração já incendiado, sabendo que vai estar na presença do Rei. O salmista diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, na presença do Senhor. Quando nós subimos ao culto para o serviço e a adoração, nós devemos ter em nosso coração expectativa santa, porque o sobrenatural de Deus, ele pode acontecer em qualquer momento. A qualquer momento, irmãos. Será que você crê ainda? Será que você crê ainda que enquanto você adora, Deus está trabalhando? Que enquanto você serve, Deus está abrindo portas? Enquanto você se dedica às coisas de Deus, Ele está operando? Eu não tenho dúvidas, irmãos, eu não tenho dúvidas, porque Ele sabe o que vai e o que nos espera amanhã, na próxima semana, no próximo mês. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que hoje nós devemos adorá-lo, nós devemos entregar ao Senhor sacrifício espiritual. Ele é o dono da nossa vida. Nós não sabemos o que vai suceder amanhã, mas hoje nós devemos adorá-lo, nós devemos buscá-lo. E ele vai falar aqui, irmãos, sabe qual é o significado do primeiro amor? O primeiro amor é o amor por Cristo. Qual é o maior amor da sua vida?
o maior amor da sua vida tem que ser Jesus. Não pode ser o seu filho que você tanto ama. Não pode ser o seu marido, a sua esposa. Não pode ser os seus pais. O maior amor na vida do crente tem que ser Jesus Cristo. Falar nele, adorá-lo, estar na presença dele, tem que fazer com que o nosso coração acelere, se alegre, rejubile na presença do Senhor. Porque se o seu amor, se a sua esperança estiver em qualquer pessoa dessa terra, ou em qualquer coisa desse mundo, você está fadado à frustração. Alimente o seu amor por Cristo. Ele é tudo para nós. Ele é o amado da nossa alma. Somente nele nós encontramos a satisfação para a nossa existência. O primeiro amor aqui, irmão, significa o amor por Cristo, amor pela palavra de Deus, amor por uma vida de santidade, amor pela oração. Quando foi a última vez que você se humilhou na presença de Deus, dobrou os seus joelhos, foi para um lugar sem ninguém por perto e orou, e clamou, e adorou, e buscou ouvir a voz dele? Nós temos que ter, irmãos, essa prática do primeiro amor. O primeiro amor aqui é amor pela comunhão. Você lembra quando você se converteu? Que ficava esperando a hora do culto, eu vou para o culto, vou para a igreja, vou encontrar os meus irmãos, eu vou adorar a Deus junto com eles. O primeiro amor significa amor também pelo reino de Deus e pelas almas perdidas. Em sua jornada como crente, quantas pessoas você já foi usado por Deus para levar essas vidas a Cristo? Você tem testemunhado de Jesus, você tem falado dele, você tem evangelizado, você tem pregado. Quem tem fervor espiritual, quem está na dimensão do primeiro amor, fala de Jesus, a tempo e fora de tempo. É na fila da padaria, na fila do supermercado, no trabalho, em todo lugar. E alguém pode até dizer que pessoa chata só fala de Jesus. Chata é você, né? Chato é o mundo, que fala das coisas do mundo, do diabo e das coisas do pecado. Mas o crente fala de Jesus. Eu falo é de Jesus, ele é o amado da minha alma. Se eu me calar, as pedras vão clamar. E a igreja não pode deixar as pedras clamar ou clamarem. A igreja tem que falar, tem que testemunhar do Senhor. É amor pela igreja, é amor pela missão do Senhor, é desejar que Cristo seja anunciado aos quatro ventos dessa terra. Você já parou para pensar nisso? Será que há o desejo no seu coração de que o nome de Cristo seja adorado aqui em Guarabira, na Europa, na Ásia, na África, em todos os lugares? Irmãos, o primeiro amor nos leva a desejar isso. O primeiro amor é o amor que busca a glória de Deus como prioridade máxima da vida. Minha vida existe para a glória de Deus. Eu vou viver para a glória dele. O primeiro amor, irmãos, é aquele amor intenso, descomplicado, sem reservas, obediente, cheio de alegria. A tragédia espiritual da igreja de Éfeso foi, não porque eles abandonaram a doutrina, a disciplina ou a perseverança, mas tudo isso se tornou obra sem coração, sem amor, sem vibração. O que nós vamos encontrar ainda no versículo 5. No versículo 5 o Senhor diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro. O Senhor nos manda lembrar, e é sempre bom lembrar daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Lembre-se que você vivia no charco, no lodo do pecado, e Ele te resgatou de lá, e te colocou no meio do povo do Senhor, de maneira que esse rememorar aqui, ele é curador, é terapêutico para a vida do cristão.
E o Senhor diz: arrepende-te. A ideia aqui é de uma metanoia, mudança de mente, de comportamento. Volta às práticas das primeiras obras. Sabe quais são as práticas das primeiras obras que fortalece a vida do cristão? É a oração, é a palavra do Senhor, é o serviço a Deus. Entenda, meu irmão. Entenda que o crente, ele é fortalecido e abençoado fazendo a obra do Senhor. Jesus vai dizer isso em João capítulo 15. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim frutifica, o que é que o Pai faz? Ele limpa. Sabe o que significa esse limpar? É o cuidado de Deus. O Pai vai cuidar para que frutifique cada vez mais. Você quer ser fortalecido espiritualmente? Você quer ver a sua vida sendo transformada pelo poder de Deus cada vez mais? Sirva a Ele, sirva aos interesses dEle, à igreja dEle. Você está fraco porque não está servindo. Se você começar a servir, Deus vai te fortalecer. E Jesus vai dizer lá em João 15, olha, aquele que não produz fruto, Ele corta. Ele corta. Não queira ser cortado, queira ser limpo pelo Espírito Santo de Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, para frutificar cada vez mais. Então o que é que está te impedindo de servir ao Senhor com alegria, de retornar ao primeiro amor? Repreenda tudo que está te impedindo, em nome de Jesus. O que você fazia antes, faça hoje mais. Mas pastor, antes eu tinha um cargo, antes eu tinha, olha, cargo não importa, o que importa para Deus é o serviço. É o serviço, e para quem quer servir, não falta serviço no reino de Deus. Você serve em casa, cuidando bem da sua família, você serve no trabalho, sendo um exemplo, um testemunho de um servo, de uma serva do Senhor. Você serve na igreja, também. Seja organizando as cadeiras, seja nas mídias, seja no louvor, seja pregando, seja no culto de oração, seja na escola dominical, seja na cantina, seja em qualquer lugar. Para quem quer servir, irmãos, há vagas. Jesus vai dizer assim: a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem, roguem ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores. Oração, palavra, serviço com alegria, adoração sincera e comunhão ardente com o Senhor. Volte às práticas que alimentam a chama do primeiro amor. E aqui o Senhor ameaça. Jesus ameaça a igreja de Éfeso. Ele diz assim: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, ele está falando aqui: vou remover a minha presença do teu lugar. E onde vocês estão, o testemunho de vocês vai se tornar um testemunho fraco, não vai impactar mais vidas. De maneira, meus irmãos, que uma igreja pode até continuar existindo institucionalmente, mas espiritualmente ela pode estar apagada há muito tempo, se ela não tiver cuidado. O Senhor aqui, Ele pode retirar o brilho da igreja, e pode até fazer com que aquela igreja feche as suas portas. Porque igrejas locais, elas perdem o brilho e elas podem fechar as suas portas, caso não andem de acordo com a palavra do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Éfeso mais à frente. No versículo 6, o Senhor, Ele vai dizer: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Após confrontar a perda do primeiro amor, Cristo, Ele resolve encorajar mais uma vez. Ele está dizendo: você tem tantas virtudes.
Veja só o quanto que o nosso Senhor, Ele é amoroso e gracioso e nos abençoa. É o Senhor dizendo para mim e para você: olha, eu estou te abençoando tanto, você tem tantas virtudes, se arrependa, volte às primeiras práticas. Quem sabe Deus está dizendo para você: eu te dei tantos dons, você é uma pessoa tão inteligente, eu já te usei tanto. Você odeia aquilo que eu odeio, você não gosta do pecado, você não quer mais estar no mundo, né? Então isso está a seu favor. Mas volte às práticas das primeiras obras, volte ao seu primeiro amor, volte a me servir com alegria, com brilho nos olhos, com dedicação. Faça para mim. Você estava fazendo para mim, eu estava fazendo para quem? Não é, irmãos? Você estava servindo a Deus ou estava me servindo? Você estava servindo a Deus ou estava servindo aos homens? Se você estava servindo a Deus, volte a servir. Faça porque Ele está observando tudo e Ele nos chama a isso. A igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas, as obras que o próprio Cristo declara odiar. Esse ódio aqui, meus irmãos, não é pessoal, mas tem a ver com a questão da doutrina, da ética e da moral do Evangelho. Significa rejeição firme ao pecado e à falsa doutrina. A igreja deve odiar o pecado e a falsa doutrina, porque basicamente isso resume as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Era um grupo dentro da igreja que misturava a fé cristã com práticas pagãs, promovendo imoralidade sexual, dizendo assim: olha, nada a ver, tem nada a ver, tudo é lícito. E alguém já disse que tem um cão no inferno que o nome é nada a ver. Quando alguém começa a dizer nada a ver, é um diabo que ele está invocando, porque tem tudo a ver. Se tem pecado, tem tudo a ver, tem que ser rejeitado. Esse negócio de nada a ver, não, eu posso fazer qualquer coisa, não tem nada a ver, pronto, é um cão que tem aí, né? E você está dando brecha. Não dê brecha não, porque senão o diabo do nada a ver pode entrar na sua vida. Você repreenda o nada a ver e diga assim: se não tem harmonia com a palavra do Senhor, saia, em nome de Jesus. Eles estavam promovendo imoralidade sexual, a participação em festividades idólatras. Eles estavam defendendo que Deus não se importava com o comportamento moral dos crentes. Olha que discurso maravilhoso. Não importa, Deus quer só o seu coração. Você já entregou a vida a Cristo, então você pode viver de qualquer forma. Era uma fé sem compromisso, e isso é algo abominável aos olhos do Senhor. Os nicolaítas, meus amados, eles foram reprovados pelo Senhor, e nós devemos também reprovar. E aí, no versículo 7, para a gente encerrar, a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Depois de repreensão, elogio, admoestações, Cristo aqui ele encerra a carta com um convite, um alerta e uma promessa gloriosa. E é esse o princípio, irmãos, que nós encontramos no Evangelho. Sabe por quê? Porque Cristo fere para poder curar. Ele quebra o vaso, mas não é para deixar o vaso quebrado, não. É para refazer esse vaso, para não deixar que esse vaso pereça e vai para o inferno. O Senhor está dizendo: olha, eu vou quebrar você todinho, não tem jeito, porque se eu deixar você, você vai para o inferno, meu filho. Você está querendo ir para o inferno, eu não vou deixar não. Eu vou quebrar você. Aí o Senhor quebra. O Senhor quebra. E o quebrantamento, quando vem de Deus, é muito bom. Dói, machuca, mas é muito bom. Meus irmãos, 4 aspectos fundamentais desse versículo 7.
Quem tem ouvidos, ouça. Essa expressão aqui aparece repetidas vezes no Evangelho. Aqui ela tem o sentido de um convite urgente e uma convocação universal. Você tem ouvidos? Amém. Nós temos ouvidos. Aí o Senhor diz: ouça. Essa mensagem não é apenas para Éfeso, não é apenas para os crentes fervorosos ou para os crentes frios, é para todos, toda a igreja. Ter ouvidos aqui significa capacidade espiritual de receber a verdade e disposição para obedecê-la. É ouvir a verdade e dizer assim: eu vou inclinar meu coração para obedecer. Não tem jeito não. É melhor eu se curvar diante da autoridade de Deus e da palavra do Senhor. Na Bíblia, meus irmãos, ouvir não é apenas captar um som, é acolher, é obedecer e é praticar. Quem tem ouvidos, quem tem disposição para obedecer, quem deseja caminhar do jeito que eu estabeleci, aí o Senhor é quem diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui um outro aspecto é exatamente esse: o Espírito fala às igrejas. O Espírito Santo fala às igrejas. Observe que aqui Cristo fala, o Espírito fala, e a mensagem é para todas as igrejas. Aqui é uma afirmação da divindade do Espírito Santo, que fala com a mesma autoridade de Cristo, porque o Espírito Santo, ele é Deus. E embora essa carta, irmãos, tenha sido endereçada à igreja de Éfeso, ela se estende a todas as igrejas em todos os tempos. E aqui ele vai falar da promessa ao vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei. A palavra aqui grega para vencedor é a palavra Nike. Olha que coisa interessante. Sabe aquele tênis Nike que você já comprou um dia? Nike significa vencedor. Na mitologia grega fazia referência à deusa da vitória, mas aqui no Evangelho refere-se àquele que é vencedor em Cristo Jesus, que permanece, que persevera até o fim. Esse é um vencedor. Quem sabe você vai dizer para o seu irmão: olha, não seja um perdedor não, seja um Nike, né? Seja um Nike, seja um vencedor. Seja um vencedor. E quem é o vencedor segundo o Novo Testamento, irmãos? O vencedor segundo a palavra do Senhor é aquele que persevera em Cristo. Lá em Mateus 24:13, o Senhor vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. O vencedor é aquele que guarda a fé e o amor. E aqui é o tema principal dessa carta: a fé e o amor ao Senhor. O vencedor é aquele que resiste ao esfriamento espiritual e retorna sempre ao primeiro amor. Jesus vai dizer assim no Evangelho: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Eu não sei você, mas eu não quero estar entre aqueles que o amor esfriou. Não, eu não quero não. Eu quero estar entre aqueles que o amor, ele permanece, o primeiro amor, a primeira vontade, sabe, o desejo de servir a Deus, de glorificar a Cristo, permanece até o fim. O vencedor é aquele que se volta para Cristo em arrependimento. O vencedor é aquele que vence o mundo. O vencedor, meus irmãos, não é o crente perfeito, mas o crente perseverante. Não é o que nunca cai, mas é aquele que se levanta em arrependimento, confessa, abandona o pecado e volta-se para o Senhor. A recompensa aqui é uma recompensa eterna, que se alimente da árvore da vida. E essa promessa é maravilhosa, irmãos, porque a árvore da vida é um símbolo da comunhão eterna com Deus. A árvore da vida aparece lá em Gênesis capítulo 2 e 3, no Éden. E ela é restrita por causa do pecado do homem. É guardada pelos querubins.
Veja só, algo tão precioso, que quem guarda são os querubins. Mas agora o acesso a essa árvore da vida é reaberta em Cristo, e Cristo promete: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Se o crente, se tem um desejo ou um alimento que o crente deve desejar comer, é o alimento da árvore da vida. Esse alimento, ele vai fornecer para nós a vitalidade para vivermos eternamente na presença de Deus. Essa árvore simboliza vida eterna, imortalidade, comunhão plena com o Senhor, restauração da criação, ausência do pecado, dor e da morte. Meus irmãos, Jesus, ele chama a igreja a voltar ao primeiro amor. Jesus espera e deseja e quer que a igreja, cada igreja local, seja uma igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de você que é crente, porque igreja é gente. Congregacional Nova Aliança é só o nome, é só o título, mas aqui ele está falando é de você e de mim. Jesus nos quer pessoas fervorosas, diga amém, alegres no Senhor, alegre-se no Senhor, pessoas dedicadas a Ele, pessoas apaixonadas pelo Senhor, obedientes a Ele, perseverantes. Sim, meus irmãos, nós sabemos que sempre há lutas, tentações, pressões, mas Ele não nos deixa só. Louvado seja o seu santo nome. Ele nos sustenta, nos fortalece, Ele nos visita, Ele nos restaura, e Ele tem poder para reacender a chama do primeiro amor. E eu já quero chamar o Ministério de Louvor aqui. E eu creio que se é verdade que nós vamos cantar aqui, que é uma verdade eterna da palavra do Senhor, de que um dia nós vamos vê-lo face a face, se isso não faz o seu coração incendiar de amor e de paixão por Cristo, eu não sei o que é que vai fazer não. É o anseio, o desejo na vida de todo crente. Um dia eu vou estar face a face com Jesus. Então vamos louvar com o primeiro hino que a gente cantou, não é? Sempre que eu leio a história de Cristo. Vamos louvar com essa canção. Meus irmãos, voltemos ao primeiro amor. Voltemos à alegria da salvação. Voltemos a ter brilho nos olhos para com as coisas de Deus. Porque Jesus, Ele é apresentado no livro do Apocalipse como o Alfa e o Ômega, a testemunha fiel, o cabeça da igreja, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, o que tem olhos como fogo, que sustenta os líderes, sustenta os crentes, o que conhece tudo, o que disciplina, o que repreende, o que levanta, o que promove a vida eterna. Ele é o Senhor da história e Rei da igreja, e nos chama hoje para que voltemos ao primeiro amor. Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. O Senhor sabe o quanto que cada um de nós precisa ouvir essas verdades continuamente. E a minha oração, Senhor, humilde nessa noite. Ó Deus, a Ti eu clamo, para que o poder, a graça e a iluminação do Espírito Santo alcance os corações nessa noite. Porque, Senhor, eu só posso pregar, eu só posso testemunhar e compartilhar, mas a eficácia do poder da Tua palavra só pode ser operada, Senhor, essa eficácia pela ação do Espírito Santo do Senhor na vida de cada servo e serva do Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão em nome de Jesus.